Limpeza energética. O que a limpeza energética tem para contribuir com a nossa vida? Então, esse trabalho é um trabalho totalmente canalizado, não é um trabalho aqui dessa dimensão, não. É um trabalho onde eu me coloco quanto ponte de intermédio entre o mundo espiritual e o nosso mundo físico. Então, eu me coloco de canal entre os seres de luz, de dimensões elevadas, seres dos quais nós entendemos como anjos, arcanjos, elohins, serafins, mestres ascensos, seres galácticos, seres de dimensões elevadíssimas, seres solares, seres elementais da natureza. Então, é uma gama grande de energias que estão nos auxiliando para que nós elevemos a nossa vibração, nossa frequência vibratória, para que a gente possa romper ciclos repetitivos, liberar energias acumuladas nesse campo que está ao nosso redor, nosso campo de atração, nosso campo eletromagnético. Eletro porque nós enviamos a mensagem, magnético porque o nosso coração atrai, né? Então, qual é a energia que está nesse campo? É a energia que está atraindo. Então, eles vêm auxiliar e modificar algumas frequências que estão acumuladas nesse campo e estão atraindo coisas que não são agradáveis para a nossa vida. Então, o que eles vêm trabalhar? Então, eles vêm trabalhar rompimento de ciclos que não têm contribuição nenhuma com a nossa caminhada, porque existem ciclos repetitivos, lições que a gente precisa aprender e elas voltam porque a gente não entendeu o que aquilo queria ainda nos comunicar. Mas existem ciclos que se repetem na nossa vida, que vêm como padrões que já aconteceram com algum familiar, com nossos antepassados, com a nossa ancestralidade, com a nossa ancestralidade. Então, a gente vem repetindo os mesmos padrões. Que padrões são esses? São padrões, aqui eu vou elencar alguns, mas são inúmeros padrões. Então, cada um tem que observar o que aconteceu com a outra pessoa da minha família e que está acontecendo comigo agora. Então, são padrões de separação, de falência, de aborto, de perda, enfim, vamos lá, de vício, de suicídio. Então, são muitos padrões que, fulano aconteceu isso, aí um tempo depois aconteceu com outro da família. Então, isso é um padrão, está acontecendo, está se repetindo. Então, há necessidade de olhar para ele para poder romper esse ciclo, para que ele não se perpetue mais para nossa descendência e nem para nós mesmos. E esse rompimento, ele não só traz um ganho, né, para nós, quanto também ele traz, de certa forma, uma liberação para todos os que vieram antes e os que ainda vão vir. Então, aqui eu rompo um ciclo importantíssimo que não se perpetue, né? Para que não se perpetue. Então, o que mais? Eles também vão romper os laços negativos que a gente tem com os nossos familiares, e aqui eu ligo pai, mãe, irmãos, né? Aqueles laços que nós temos com essas pessoas, porque nós temos laços com todos esses que estão ligados a nós por uma questão genética, né? Então, são fios invisíveis que a gente traz de ligação e que tem uma correspondência de energia. Então, se aqui atrás, né, vou trazer exemplos, né? Se aqui atrás o meu pai tem um pensamento muito negativo, ou ele faz coisas erradas, enfim, não é o caso, né? É um exemplo, tá, gente? E aí cabe a cada um identificar. Mas se tem essas questões acontecendo, tem pensamento muito negativo, tem ações que não são que não contribuem em nada, né? Então são ações erradas que a gente identifica que
é grosseiro, enfim, esse tipo de atitude são atitudes erradas. Então, essa energia, ela acaba também tendo conexão e correspondência e alimentando o meu campo. Por exemplo, por mais que eu não acredite em nada do que ele fala, tá? Não acredite nas coisas que ele faz, também não concordo com as coisas que ele faz. Porém, a energia dele alimenta esse campo. E aí o que eu atraio? Eu atraio algumas pessoas ou situações que se conectariam com ele, não comigo. Mas como esse fio existe, essa correspondência existe, ele alimenta e eu acabo atraindo também, né? Mas tem a ver mais com a situação dele do que com a minha. Porém, se esse fio não é rompido, ele continua alimentando o meu campo, assim como pai, mãe, enfim, irmãos também. Então, é importante esse rompimento para que não alimente esse campo com energia que não é a minha, né? Porque eu sou livre, eu não tenho que estar carregando essas conexões. E aqui uma ressalva importante: conexões negativas, conexões de amor jamais são rompidas. São aquelas que não servem em nada para nossa caminhada, tá? Ok? Então, o que mais? Rituais que a gente possa ter se envolvido em vidas passadas, ou mesmo nessa vida, ou de pessoas que tenham feito para nos prejudicar. Então, eles vêm dissolver esses rituais que podem prejudicar a nossa caminhada. Do tipo, esse é um fator importante. São muitas as pessoas que ainda buscam esse tipo de ferramenta, né? Ela é muito ofertada, tá? Porém, as pessoas não têm noção do quanto isso traz de prejuízo para aquele que é a vítima e para aquele que encomendou o trabalho, tá? Traz muitos prejuízos. Ela não sabe quem está sendo contratado para realizar esse trabalho. E eu garanto para vocês que as pessoas, se soubessem que entidades são essas, que energias são essas, jamais se conectariam, até porque existe, né, o preço, né? Existe um preço a ser pago ali na frente. Eu garanto para vocês, se a pessoa soubesse o preço que ela vai ter que pagar, porque isso está geralmente nas linhas bem pequenininhas, né? Então ela jamais se envolveria com algo assim. Mas, enfim, escolhas e alguma lição vai ter disso tudo. Mas, enfim, para aqueles que em algum momento da caminhada acabaram sendo acometidos por isso, eles vêm e dissolvem sim toda essa energia que possa estar nos aprisionando de alguma forma. E existe N casos, né, de pessoas que buscam isso para ter a prosperidade do irmão, para ter o que o irmão tem, para ocupar o lugar que o irmão ocupa. O irmão eu falo de forma generalizada aqui, sim, os nossos irmãos quanto humanidade. Então, as pessoas acabam não entendendo que existe uma caminhada e que acabam olhando só para o ponto final, né? Não conseguem ver que tem toda uma trajetória para ele chegar até ali. Ninguém nasce árvore, primeiro semente. E aí tu vai ir se fortalecendo até chegar aonde tu tá. E isso está disponível para todos nós, né? O universo, Deus Pai e Mãe, ele dá o dia, as 24 horas para todos nós, e cada um escolhe o que vai fazer desse tempo, né? É uma escolha de cada um, livre arbítrio. Mas, infelizmente, existem, e muitos, não são poucos, os irmãos que buscam essas ferramentas e que acarretam em problemas seríssimos na vida das pessoas. E não só em almejar um cargo, uma posição, mas também a vida, a esposa, o marido, o filho. Sim, existem pessoas que buscam magia para prejudicar crianças. Sim, é muito, muito triste isso, né? Que acabam entrando por um caminho desses para prejudicar seres inocentes enfim, é uma coisa muito delicada e precisa expandir muito a consciência para ter que melhorar, para seguir um caminho diferente. Mas enfim, são essas energias que acabam
acumulando, travando o nosso campo, e eles sim, eles têm propriedade para transitar e dissolver tudo isso, porque essas energias se acumulam num campo do qual nossos olhos não veem. O que pode acontecer é nós ter sensações e sentirmos algo estranho. Então, essas energias de rituais, elas são buscam de tudo que é coisa. Então, busca fazer amarração, machucar, amarrar a garganta, amarrar as pernas, e aí tu não consegue andar, tudo na vida te trava, tu não sabe o que está acontecendo. Parece, você tem a sensação, nossa, parece que eu tô preso em alguma coisa. O que é isso? Na verdade, tu tá percebendo que tem um campo do qual tu não vê, mas que tá te segurando. Então, existe sim. Então, essas magias, esses rituais, eles vão trabalhar um outro campo do qual a gente não vê. E aqui também, né, tem pessoas que são acometidas por amarrações, né, que, eu quero aquela pessoa porque eu quero, né, o meu ego não interessa, né, não importa o esforço, eu vou fazer o esforço que tiver, mas eu quero ela, eu quero ele. E aí busca essas ferramentas e acaba até a pessoa que é acometida a essas magias, ela nem entende nada. O casamento pode estar mil maravilhas, mas do nada algo entra como se fosse um transe. A pessoa entra num transe e ela começa a olhar para uma pessoa que ela nunca olhava. Começa a olhar de uma outra forma. Por quê? Porque ela ali está sendo mexida, está sendo mexido os chakras, está sendo mexido um monte de coisa, interferindo no livre-arbítrio. Né? Isso é um erro grave, interferir no livre-arbítrio. Vai ter consequência para aquela outra pessoa que buscou isso, com certeza. Mas aqui já está tendo mexendo num campo importante. E muitas vezes até acabando desfazendo-se o núcleo familiar que era sólido, era firme e se desfaz inteiro, se despedaça uma família inteira por conta de alguém que está ali manipulando. Né? E tem pessoas que ficam vinculadas a essa magia até de vida para outra vida, para outra vida, para outra vida, em função de alguém que tem não tem essa coisa bem resolvida do livre-arbítrio, de que eu não posso ter aquilo que o outro não quer também, né? Então eu não posso mexer nisso. Mas acontece e muito. Entre ambos os lados, entre mulheres e entre homens, buscam fazer esse tipo de ritual, de magia, buscam algum ser que pratica para estar aí fazendo esse trabalho triste. É muito triste isso, quando tu vê alguém chegar e ter tido toda a sua família desestruturada por alguém que buscou essa ferramenta, esse trabalho. E muitas vezes é difícil mesmo que tu entenda, mesmo que aquilo chegue até você, de conseguir reestruturar o ninho de novo e o outro entender que isso tu foi fruto, né? Tu entrou dentro de uma coisa que tu não tinha, não era o que tu queria, né? A pessoa mexeu em algo que não podia mexer. Mas, enfim, é eles que vêm para dissolver tudo isso também. Magias que talvez nós se envolvemos lá atrás, numa outra vida, onde nós fomos as pessoas que fizeram isso, né? Então, existe também a nossa participação em muitas coisas erradas de vidas passadas e que a gente tem que vir agora estar onde está para resgatar. Então, é importante que a gente se observe o que está acontecendo, esteja presente, o que está acontecendo na minha vida que eu possa estar buscando o auxílio deles para melhorar. Então, esse ponto dos rituais, das magias, é um ponto bem importante de ser olhado, observar o que acomete. Também, liberando energia de inveja. A energia de inveja, ela é tão poderosa quanto a de ritual de magia, tá? A inveja, ela sai, tá? É como se ela formasse um campo escuro em cima de nós e não passa um fio de luz.
começa um peso, assim, a cometer sobre os nossos ombros. Então, essa energia é também dissolvida por esses seres, para que novamente os fluidos possam descer livremente e fazer esse caminho sem que haja nenhum tipo de interrupção, porque aqui a energia ela quer se movimentar, mas ela encontra uma barreira. O mesmo o que vem de cima, a energia de luz ela quer descer e se movimentar, fazer toda essa descida, essa troca e subir de novo, mas aqui ela encontra uma barreira e não consegue. E aí as coisas, o que acontece? Quando eu tô só aqui nessa energia ruim, aqui, e aqui não consegue, eu só atraio, porque aqui fica um campo de força, e eu só atraio situações ruins. Então, é aquele ditado, a desgraça nunca vem sozinha. Não, ela vem acompanhada, porque ficou um campo aqui escuro e tá só atraindo mais e mais problemas, né? Então, é necessário que seja dissolvido toda essa energia para que a luz volte de novo a fluir livremente, né? Então, isso eles fazem todo esse movimento também de dissolver essa barreira da energia escura, que é a energia da inveja. E como eu disse para vocês ali anteriormente, nossos irmãos, eles não têm consciência de que existiu uma caminhada, e aí acaba invejando, querendo ter o que tu tem, sem querer pagar o preço, sem querer fazer o que tu faz, e olhando só para o ponto final, e não para toda a trajetória, né? Quando eles tiverem a consciência de que isso está disponível para mim, eu posso fazer o que ele faz, de olhar aquilo ali como um ponto de impulso, nossa, ele faz, eu posso ir também. Ou existe algo até muito mais simples, de que se eu olhar para o que o meu irmão tem e abençoar o que ele tem, rápido isso chega até mim. Por quê? Porque Deus Pai e Mãe não se deixa vencer em generosidade. E se eu olho aquilo e abençoo, a bênção é uma generosidade, é uma energia minha que eu desprendo para ele, abençoando o que ele tem. E automaticamente essa energia que sai de mim volta para mim, centuplicada. Por quê? Porque o Pai não se deixa vencer em generosidade. Era tão simples, né? Mas ainda precisamos expandir a nossa consciência para entender esses movimentos afetivos do universo. O universo é puro amor. E quando a gente entender que existe essa energia amorosa e ela se expande rápido, era muito mais fácil a gente abençoar aquilo que o outro tem, que aquilo chegaria rápido até mim. Então, mas ainda o que a gente vê? Meu vizinho comprou um carro. Nossa, mas da onde será que ele tirou dinheiro? Da onde tá vindo isso? O que você tá roubando? Só pode, né? Isso é o comum. Isso é o comum que as pessoas fazem. Por quê? Porque é um programa de julgar a vida do outro. É um programa que foi incutido, instaurado nos nossos centros, né? No nosso cérebro, no nosso mental. E tá aqui. Só que a gente nem percebe que faz isso de modo automático. E como que foi implantado? As novelas trouxeram bastante coisas, assim o que a gente traz também do passado. A mídia contribui bastante também. Então, basta que a gente esteja atento ao que a gente está vendo e aprendendo. Porque tudo que a gente olha e se repete, a gente está acomodando de informação. Principalmente quando é muitas vezes repetido, né? E aí o que se cria? Um caminho neural na minha mente. Então eu sei que se eu fizer isso, criou um caminho neural, né? Porque é o que a gente via acontecer, imagina, então, né? Então, se a gente olhasse de uma certa forma, tira tudo isso que aprendeu, aprendi a julgar, né? Porque eu aprendi assim, minha mãe me ensinou assim, eu via assim, olhava novela, olhava isso, olhava aquilo, enfim, aprendi dessa forma. Porém, agora o que eu tenho que fazer? Eliminar essas crenças, eu preciso compreender e expandir que eu não posso fazer assim, eu não posso julgar a vida do outro. Eu tenho que entender que quando eu julgo a vida do outro, eu entro numa frequência, eu começo a descer frequência, porque julgamento é frequência também. Então eu desço frequência vibratória e me conecto com coisas ruins.
E aí aquele julgamento que eu fiz ali vai ter automaticamente uma lição para mim aprender. Não para me prejudicar, mas para mim entender que eu não devo fazer isso, que isso está errado. Isso, e se ele rouba e se ele faz o que ele faz, é problema dele, não é meu. Então eu tenho que entender e cuidar da minha vida. O que o outro faz é problema do outro, a menos que vai implicar na minha. Aí sim, outra história, tá? E também, se eu vejo e se eu sei, aí também é outra história. Eu não estou julgando, isso é um fato, né? Diferente. Então temos que sempre separar a história, sempre entender o que é o que está acontecendo ali no meu entorno, o que eu estou vendo realmente. Se é uma ilusão, a ilusão é o julgamento, ou se realmente é um fato concreto do que eu sei, eu vi, eu tenho certeza. É diferente.